Semana em África. Bem-vindos a mais uma Semana em África. A atualidade ficou marcada por um imbróglio eleitoral em São Tomé e Príncipe, depois de Delfim Neves, terceiro candidato mais votado na primeira volta de 18 de julho, ter pedido a recontagem dos votos. O Tribunal Constitucional decidiu não avançar com esta recontagem e o candidato derrotado, Delfim Neves, falou à RFI, revelando acatar a decisão do Tribunal, mas assumindo que o seu combate político prossegue. Estas eleições deviam ser nulas, porque elas nunca foram transparentes, roubaram votos de muitos candidatos, mas, claro, de forma substancial a Delfim Neves, para afastá-lo da corrida. Eu sempre disse que acatarei qualquer decisão do Tribunal Constitucional desde que seja legal. Eu estou na vida política há mais de 30 anos, não é a primeira vez que eu concorro às eleições e aceitei a derrota em 2011. A luta continua e de certeza que a vitória será nossa. Por sua vez, Carlos Villanova, candidato mais votado oriundo da ADI, também conversou com a RFI e revelou que esta foi uma tentativa de subverter a vontade do povo são-tomense. A leitura que faço do processo eleitoral é uma verdadeira tentativa de subverter os resultados eleitorais, condicionar aquilo que é a vontade expressa pelos eleitores, portanto, pelo povo nas urnas. Tudo o que se seguiu, vimos que era uma autêntica manipulação na tentativa de anular ou inverter a vontade popular, através do Tribunal Constitucional, a mando de um dos candidatos que claramente perdeu as eleições, nem sequer se posicionou no segundo lugar. Portanto, de repente, assistiu-se a toda essa encenação propositada, com cumplicidade do próprio governo, das autoridades, porque, de outro modo, a situação não teria chegado ao ponto em que se chegou. Já Guilherme Pócer da Costa, segundo candidato mais votado das hostes do MLS-TP-PSD, revelou que sempre quis que existisse um esclarecimento sobre os resultados da primeira volta das eleições. Eu sempre manifestei a vontade de que as dúvidas que foram levantadas pelas diferentes candidaturas, que era a que ficou em primeiro lugar, que é a que ficou em terceiro lugar, que fossem esclarecidas, porque eu não me sentiria confortável a ir para uma segunda volta sobre um clima de suspeição e eventualmente fraude. Eu acho que nós passamos por um processo extremamente turbulento. Eu acho que o bom senso terá, de certo modo, vencido. Esta segunda volta vai ser extremamente decisiva e não podemos entregar, como eu já tenho dito, em mãos alheias o futuro do nosso país. Entretanto, a Comissão Eleitoral já aponta uma data para a segunda volta das eleições, conforme nos explicou o correspondente em São Tomé e Príncipe, Maximino Carlos. A Comissão Eleitoral Nacional está a desencadear todos os expedientes para que a segunda volta das presidenciais em São Tomé e Príncipe tenha lugar na quarta semana deste mês de agosto. Execuivelmente, a Comissão Eleitoral Nacional propõe a data de 29 de agosto para que ela consiga organizar todo o processo eleitoral nesta segunda volta, nomeadamente a organização dos boletins de voto, capacitação dos membros da mesa nos círculos eleitorais do território nacional e da diáspora, para além de outros expedientes inerentes a este processo. Mindelo 100.7 FM. Em Cabo Verde, o governo lança o certificado Covid-19 que entra em vigor a partir do próximo dia 1 de setembro. Mais informações com o correspondente em Cabo Verde, Odair Santos. Com o propósito de preservar a estabilidade da situação epidemiológica e de incentivar a adesão ao processo de vacinação, o governo lança o certificado Covid, um documento comprovativo do baixo risco do seu titular ser doente Covid-19 ativo e servirá como medida de facilitação da circulação e da realização de eventos e atividades no contexto da pandemia da Covid-19. O certificado Covid está em linha com o certificado digital aplicado na União Europeia, segundo a administradora executiva do NOSI, Mayra Silva. Cabo Verde está a fazer o certificado igual ao que está sendo feito na União Europeia. Ainda em Cabo Verde, o Presidente da República, Jorge Fonseca, fez uma deslocação oficial ao Brasil e destacou as boas relações com aquele país. Augusto Oliveira, em serviço especial para a RFI.
Cabo Verde e o Brasil têm uma cooperação exemplar, diz o presidente Jorge Carlos Fonseca, que destaca as mais diversas áreas que marcam este relacionamento entre os dois países da CPLP. A ideia é chegar a uma cooperação económica e empresarial mais visível, diz Jorge Carlos Fonseca. O Brasil e Cabo Verde têm uma cooperação exemplar muito boa em áreas como a defesa, a formação, nos equipamentos, na assistência técnica. Há uma assistência técnica brasileira diversificada em diversas áreas e, portanto, esta visita simboliza a vontade de Cabo Verde e do Brasil de cimentar esse relacionamento, estendê-lo, alargá-lo e chegarmos também a uma cooperação económica e empresarial mais visível. Maputo 105 FM. Em Moçambique, houve um derrame na Baía de Pemba que foi denunciado por populares. Mais pormenores com Orfeu Lisboa. Os primeiros sinais de combustível derramado na Baía de Pemba foi denunciado por populares através de um vídeo nas redes sociais. Só depois veio a confirmação pelo diretor nacional de hidrocarbonetos e combustíveis de Moçambique, Moisés Paulino, que avança para o sucedido 3 possibilidades. A primeira é que pode existir um romper do pipeline que sai do descarregamento de combustíveis para os tanques da Petromac. A segunda pode ser que exista o contrabando de combustíveis naquela baía, naquele porto. A terceira, que será um descarregar dos combustíveis no alto mar, pode ser também que terá escapado lá no descarregamento. Ainda a realçar, em Moçambique, as tropas moçambicanas e ruandesas recuperaram postos dos terroristas em Cabo Delgado, conforme nos relatou o nosso correspondente em Moçambique, Orfeu Lisboa. O terrorismo tem dias contados. Na província de Cabo Delgado, garante Bernardino Rafael, o comandante-geral da polícia, visitou as forças moçambicanas e ruandesas estacionadas na localidade de Awase, no distrito de Mocimboa da Praia, que durante vários meses esteve tomado pelos grupos armados. A tendência é de melhorar cada vez mais naqueles pontos onde as forças de defesa e segurança, em conjunto com as forças ruandesas, estão a conquistar. É o ponto final nesta rúbrica Semana em África. Nós estamos de regresso na próxima semana.